Você está trabalhando na igreja, está envolvido no ministério, está lá abraçando uma causa, você se doa, você levanta cedo, você dorme tarde, você chega pro trabalho, você se apresenta, você se oferece e de repente muda tudo. Alguém chega e tira você do ministério, tirou você do ministério, aí começa aquela coisa, por que me tirou do ministério? O que aconteceu? Tava trabalhando aqui, tava indo bem ou não tava indo bem? Será que eu sou o quê? Sou descartável? Será que a pessoa pode me tirar e colocar? Tem algum critério? Será que foi para favorecer alguém? E aí a pessoa começa a procurar razão. Olha, eu acho que a razão foi essa, a razão foi aquela, a razão foi aquela outra. Isso em geral dá uma confusão, mas dá uma confusão. A pessoa cantava lá no coral, aí a outra trabalhava lá na recepção, a outra trabalhava com a oração, a outra era da visitação, o outro trabalhava lá na administração. E aí mudou tudo, virou o ano, deu uns 5 minutos lá, virou todo mundo, vira pra cá, vira de lá, e a pessoa fica tensa. É o caso da nossa ouvinte, ela tá contando, sempre trabalhei na obra de Deus e o que eu mais ouvia era, dê o seu melhor, seja forte, não desanime, Deus está vendo e você será recompensado. Baseado nisso, eu dei anos da minha vida ao trabalho da igreja, só que de repente houve uma substituição nos ministérios e eu fui deixado de lado, diz aqui o nosso ouvinte. Eu confesso que meu sentimento é de indignação e raiva. O que fazer para não se sentir descartável no trabalho da igreja, hein? Por outro lado, como descobrir se estou desenvolvendo o ministério por motivações erradas? Aí o carro pega, hein? E a pessoa tá fazendo só para aparecer, aí deixou de aparecer, negócio esquentou. Como é que a gente sabe que a motivação tá certa ou está errada? Tem hora que a gente tá com a motivação certa, fazendo a coisa certa, e a gente pode ser mal interpretado também, não é verdade? Seria errado não querer mais me envolver com o trabalho da igreja? Eu posso cruzar os meus braços só? Agora, da agora pra frente, eu chego na hora do culto e saio antes da bênção. Não quero nem dar abraço, irmão, não. Eu quero ir embora logo. Como voltar a me dedicar à obra de Deus depois de uma decepção? Tem como virar esse jogo? Tem como mudar essa história? Tem como viver uma transformação? O que você acha, hein? Está entrando no ar. Debate 93. Realização 93 FM. Apresentação J.R. Vargas. Alô, meu irmão! Alô, minha irmã! Já chegou J.R. Vargas! Gostei do já, muito obrigado aí pelo já. Deus abençoe, que a bênção do Senhor esteja aí sobre a sua vida, meu irmão, minha irmã. Alô, meu irmão, alô, minha irmã. Estamos de volta aqui na terça-feira, dia 25 de novembro de 2014. Que a bênção do Senhor esteja aí sobre a sua vida, sobre a sua casa, família, trabalho, igreja, sobre todos os seus. Que a bênção do Senhor esteja com você, onde quer que você vá, onde quer que você esteja. Receba o carinhoso abraço em nome de toda a nossa equipe que já está aqui a postos para te atender, para te receber, para te ouvir. Você liga, você fala com o Debate 93. Fale com o Debate 93. 2461-0093. E-mail debate@radio93.com.br. Facebook Rádio 93 FM. Site www.radio93.com.br. Com a gente no programa de hoje o pastor Wander Gomes da Primeira Igreja Batista do Recreio. Pastor Wander, bom dia, bem-vindo, meu irmão. Bom dia, JR, bom dia aos nossos debatedores, aos nossos ouvintes, que tenhamos um dia muito abençoado. Benção pura, pastor Luciano Regis do projeto Restaurando Vidas de Nilópolis. Bom dia, bem-vindo, meu irmão. Bom dia, JR, amados debatedores, você ouvinte, que Deus nos abençoe nesse dia. Reverendo Lael de Alcântara da Igreja Presbiteriana de Bangu, seja bem-vindo, bom dia, meu irmão. Bom dia, JR, bom dia, ouvintes. Esperamos que esse momento contribua para o seu crescimento, para o fortalecimento da sua fé e da sua comunhão com o Senhor Jesus. Estamos aqui dispostos a te ajudar nessa caminhada. Essa é a 93 FM. Na 93 FM, J.R. Vargas. E o Debate 93. Reverendo Lael, começa com o senhor a frase que o irmão destacou: sempre trabalhei na obra de Deus. Tem gente que sempre mesmo, né?
Graças a Deus por isso. A obra de Deus é uma obra que só será concluída quando o Senhor Jesus Cristo voltar. E trabalhar na obra do Senhor traz edificação, traz fortalecimento, traz alegria. Mas, JR, sobretudo, trabalhar na obra do Senhor traz a realização da nossa própria existência, porque nós fomos criados para realizar as obras que o Senhor tem para cada um de nós, e são obras pelas quais glorificam o seu nome, são obras pelas quais qualificam o verdadeiro servo do Senhor Jesus, que trabalha com amor, com dedicação, não trabalha com segundos interesses, mas trabalha porque ama ao Senhor. E esse amor é que leva ele sempre a trabalhar na obra do Senhor. Pastor Luciano Regis, sua perspectiva sobre esse assunto. Há de fato irmãos que ao longo de suas vidas se dedicam quase que plenamente ao trabalho da igreja, à obra do Senhor. Outros, naturalmente, da conversão em diante. Alguns já nasceram no ambiente da igreja, desde pequenininho, estão lá envolvidos na casa do Senhor. Isso é um fator positivo maravilhoso. É verdade, trabalhar para Deus sempre é maravilhoso, não apenas pelas bênçãos que Ele derrama a partir do nosso serviço entregue, mas sobretudo por tudo aquilo que a gente passa a viver de Deus, em Deus e para Deus. A nossa vida é transformada em cada dia ou a cada dia. A nossa vida começa a viver coisas que a gente não sabia nem que a gente poderia realizar. Trabalhar para Deus é maravilhoso. Ao mesmo tempo, trabalhar para Deus muitas vezes é meio controverso, porque dizer não ao que a nossa carne quer, para dizer sim ao que Deus quer que digamos, não é fácil, mas trabalhar para a obra de Deus é maravilhoso, e no decorrer desse debate a gente vai tratar dessas coisas aqui de maneira bem interessante. Pastor Wander, sua perspectiva, querido, sobre esse ponto inicial. JR, eu gostaria de fazer uma troca da ideia de trabalho pela ideia de serviço. Na minha visão, na minha ótica bíblica, todo discípulo está inerente à vida dele o servir a Deus. E Jesus disse que no final de tudo ainda seríamos chamados de servos inúteis, né? Quer dizer, há uma obrigação, há uma necessidade, como já foi colocado aqui, muito bem colocado, de nós servirmos a Deus. Deus não precisa de nós, mas nós precisamos servi-lo. Esse trabalho de Deus, esse convite que o Senhor Deus nos faz, quando a gente lembra do Salmo de número 100, talvez um dos mais conhecidos, né? Servir ao Senhor com alegria. Quando alguns dos apóstolos eles se apresentam como servos, né? A perspectiva bíblica de que somos servos uns dos outros, de que maior é o que serve. Jesus afirmando: eu não vim para ser servido, mas para servir. Eu acho que isso traz para todos nós uma lição bastante clara de que nós não nascemos para recebermos, mas para ofertarmos, para nos oferecermos, é arregaçar as mangas, é nos envolvermos na obra de Deus. A impressão que dá é que se todo mundo se envolvesse de igual forma, ficaria leve para todos, mas a gente sabe que numa igreja de 100 irmãos, talvez ali 20, 30 irmãos, eles carregam o piano, enquanto 70, 80 irmãos, eles chegam na hora do culto, saem quando acaba o culto, não sabe o que acontece entre uma coisa e outra, talvez tenham até aquela impressão de que tudo já nasce pronto, mas nada é construído. Por que existe essa disparidade, hein? JR, a questão toda, você colocou aí, servir ao Senhor. Nos Lauréus de Gabriela Mistral, ele diz: quem não serve para servir, não serve para viver. De maneira que a essência da nossa existência é servir ao semelhante, porque como é que nós poderemos servir a Deus se nós não somos capazes de servir ao nosso semelhante? Eu creio que é servindo o semelhante que Deus é glorificado, porque o mandamento se resume a amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Essa nossa ouvinte diz o seguinte, olha, esse nosso ouvinte, desculpe, ele diz, olha, o que eu mais ouvia, essas palavras que são palavras de ânimo mesmo, né? Dê o seu melhor, seja forte, não desanime, Deus está vendo e recompensará você. Talvez o verbo recompensar, a conjugação dele para muita gente seja diferente, né? A ideia do recompensar, quando Jesus fala sobre o galardão, ele está tratando sobre um aspecto, outras pessoas entendem como alguma coisa a ser experimentada nesta vida, hoje você vai receber, outros entendem até como uma ascensão hierárquica na estrutura de organização da igreja. Pode ser que haja aí uma confusão. Aí, pastor Luciano, o senhor destacou, baseado nisso, que essa foi a base, fundamento, dei
anos da minha vida ao trabalho da igreja. Veja que começamos com a obra de Deus e chegamos ao trabalho da igreja. Esse é o problema, e por isso eu destaquei, às vezes a gente começa com a motivação certa. Na verdade, às vezes não, geralmente nós começamos com a motivação certa, porque essa motivação não foi gerada pelo pastor, ela não foi gerada pela liderança da igreja, ela não foi gerada por homens, ela não foi gerada por marido, por esposa, por quem quer que seja. Ela foi gerada pelo próprio Espírito, o desejo de servir, o desejo de retribuir a grandeza da salvação recebida, a grandeza dessa graça maravilhosa recebida, nos faz nos entregar a Deus sem reservas. O que é crer? Crer é entregar-se sem reserva. E o resultado disso é que a gente começa a trabalhar, como disse o pastor Wander, começa a servir a Deus com alegria. Só que na caminhada, a gente vai mudando. E eu não estou dizendo a gente vai mudando, globalizando a todos, é apenas uma citação. Mas a gente vai transformando aquilo que deveria ser maravilhoso em coisas pequenas, em coisas minúsculas. Em Coríntios, capítulo 3, o apóstolo Paulo fala a essa igreja que está vivendo uma crise com algumas coisas semelhantes a esse meio aqui, porque as pessoas agora, elas começam a querer o status daquilo que pertencia a Deus, elas começam a querer o galardão daquilo que pertencia a Deus, no sentido de entrega, no sentido de ofertar, porque o galardão vem de Deus para nós, é claro, mas o apóstolo Paulo, ele entra nisso, dizendo que quando nós trabalhamos para Deus, nem o que planta, nem o que rega é o que faz a diferença, nem o que planta, nem o que rega são os mais importantes, mas Deus que nos usa em fazê-lo, Deus que usa o que fizemos e Deus que abençoa o que fazemos. Então, muitas vezes, as pessoas se esquecem de que quando trabalhamos, ainda que numa determinada igreja, ainda que num determinado ministério, e assim o deve ser, mas não trabalhamos para o pastor, não trabalhamos para a denominação, não trabalhamos para a igreja local, nós trabalhamos para o reino, nós trabalhamos para o dono da igreja, que não sou eu, nem nenhum pastor que está sentado aqui, nem os que nos ouvem, nem o teu pastor, mas aquele que lá nos colocou e te trouxe para esse ministério exatamente para que juntamente você cresça conosco. Então, eu destaco isso porque a gente precisa trazer à luz a realidade do serviço a Deus. A palavra de Deus em 1 Coríntios 3, como eu estava citando, ele diz que nós receberemos a recompensa de Deus, o presente de Deus, o galardão de Deus, e mais, que tudo que fizermos numa igreja para o reino de Deus jamais será vão. JR, o pastor Luciano tocou num ponto que para mim é a base de toda essa discussão, que é a questão da motivação do coração. Com que motivação eu estou servindo a Deus? Eu tenho observado muitas vezes que algumas pessoas começam a servir, mas a motivação maior não é servir, é trabalhar. É o chegar a um status remunerado. Ora, digno é o obreiro do seu salário. Eu acredito que a questão de trabalhar numa instituição e ser remunerado por ela é uma questão de consequência. É uma questão de boa prestação de serviço, de necessidade daquela organização. Então, às vezes, a decepção de muitas pessoas se dá pela expectativa, pela motivação equivocada que está na base do coração. Com que motivação você está servindo a Deus? Com que motivação você está saindo mais cedo de casa e trabalhando numa célula, numa escola bíblica dominical, na recepção da igreja? Qual é, na verdade, a sua motivação? A nossa primeira motivação tem que ser o Senhor, a principal, e servir ao Senhor, como você disse, com alegria. E tudo que as nossas mãos fizerem tem que ser feito com qualidade, da melhor maneira possível, com todo o nosso coração, nossa intensidade, nossa competência cognitiva, nossa competência emocional. É dessa maneira que temos que servir. Mas há muitas pessoas que se frustram porque a base da motivação começou de maneira equivocada no próprio coração, na própria alma do indivíduo. Eu concordo. Concordo absolutamente, JR, e quero também aqui acrescentar que Deus conhece as motivações mais profundas do nosso coração. O ouvinte colocou aqui que Deus vê. Na realidade, Deus vê todas as coisas, inclusive Ele vê o coração e sabe quais são as motivações pelas quais está
essa pessoa trabalhando para o Senhor, se essas motivações são verdadeiras, são motivações legítimas, são motivações honestas, sem querer barganhar com Deus ou esperando uma espécie de moeda de troca, eu estou aqui trabalhando e Deus tem que me abençoar, como se Deus tivesse essa obrigação de te abençoar por aquilo que você está fazendo, e fazendo por obrigação. E não fazendo por amor, sabendo que o Deus que te vê é o Deus que te abençoa e tem te abençoado com toda a sorte de bênçãos espirituais. Então nós temos aqui o lado de pessoas que têm motivação errada e, claro, o lado das pessoas que têm a motivação certa. O lado daqueles que trabalham na expectativa de uma recompensa, de uma ascensão, de um reconhecimento público, e o lado daqueles que fazem tudo para a glória de Deus, que não querem nenhum tipo de reconhecimento, que o fato de já servirem ao Senhor já é mais do que o suficiente, consideram-se privilegiadas por servirem ao Senhor e não querem nenhum destaque. Então nós temos sempre esses dois lados. Em ambos os casos pode acontecer o que aconteceu com esse nosso ouvinte. De repente houve uma substituição nos ministérios e eu fui deixado de lado. Confesso que meu sentimento é de indignação e raiva. É evidente, companheiros, que a situação em cada igreja é diferente. Cada igreja tem a sua forma de desenvolver isso. Há pessoas que mudam porque a estrutura não está funcionando. Então vamos mudar a estrutura. Existem igrejas em que esta decisão cabe a um ou poucos indivíduos. Em outras ocasiões, depende de muitos indivíduos, não é? Mas de um jeito ou de outro, houve uma substituição nos ministérios e eu fui deixado de lado, ou seja, o ouvinte que servia na área A, agora serve em área nenhuma, porque ao ser deixado de lado, ele não apenas deixou de ocupar a função que ocupava, como passou a ocupar função nenhuma. E aqui reside, segundo ele conta, a sua indignação e raiva. E aí eu queria inicialmente consultá-lo sobre o seguinte: que situações as mudanças acontecem, e na opinião dos irmãos, independentemente das questões mais segmentadas, mais localizadas nas denominações, como que seria o ideal? Tá certo? O ideal, porque às vezes o ideal não pode acontecer. Vocês sabem muito bem disso. O ideal é de um jeito, às vezes não dá. O ideal era para ter sido. A gente erra, não é isso? Fez uma mudança, você não devia ter feito dessa forma, deveria ter feito de uma outra forma. Então não é nem o caso assim, olha, na minha igreja eu faço isso, mas é aquela ideia do seguinte: em que situações em geral mudanças precisam acontecer e como essas mudanças devem acontecer quando elas envolvem gente, e gente que é serva, na maioria dos casos, voluntariado. JR, deixa eu só fazer uma colocação. Eu creio que é importante a gente poder reconhecer que eu não sou o dono da atividade, do trabalho que eu estou realizando. Eu não sou o dono. Eu estou ali temporariamente. Muitas vezes Deus pode mexer comigo, mostrando com essa mexida, com essa troca, me tirando, porque ele está apresentando outras coisas novas, diferentes. Eu já passei por várias experiências assim na minha vida e pude reconhecer que nesse momento nós precisamos ser humildes para entender o que é que Deus está falando, o que é que Deus quer a respeito da sua vida, por que que aquela situação está ocorrendo. Ela não está ocorrendo simplesmente por acaso, há uma providência divina, não há só uma vontade do líder em mudar, mas há um propósito divino atrás de todas essas coisas e nós precisamos ser sensíveis a este propósito. Agora, quando eu me coloco como o dono daquele trabalho, aí eu já não ouço mais o meu líder, eu já não ouço mais o meu pastor, eu já sou convencido de que são as minhas ideias, os meus pensamentos, e isso cria um problema, cria uma dificuldade muito grande. E aí, não se resta outra coisa do que fazer, substituir aquela pessoa para o bem da causa. E se nós não substituirmos essa pessoa para o bem da causa, nós vamos ter sérios problemas. E assim, se nós cremos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados segundo o propósito dele, então a gente precisa entender o seguinte, que tudo está acontecendo dentro de uma vontade de Deus, ainda que aparentemente por um equívoco de uma liderança. Eu não quero tocar nas estruturas de igreja que são
variadas. A estrutura de igreja que anualmente você tem que ter uma eleição e as pessoas votam e o cara continua no cargo ou não, tanto de pastor ao líder de juventude, isso é normal. Eu não vejo a mudança ministerial na igreja como problema, no sentido de crescimento, pelo contrário, eu me lembro que há 20 anos atrás, quando Deus fez algo na minha vida, me converti a Cristo, eu me entreguei à igreja no sentido de eu queria dar a Deus o que eu recebi. Então, na igreja, eu era novo convertido, obviamente, eu não assumiria ministério nenhum e eu nem queria isso, mas eu queria de alguma forma mostrar para Deus o quanto Deus tinha mudado a minha vida e o quanto eu era feliz com aquilo. E eu pedi ao pastor, a igreja era lotada, grande, gente ficava em pé, eu falei, pastor, eu posso ajudar a organizar a igreja aqui, porque às vezes fica gente que pode dar mais espaço no banco e não tem, os irmãos ficam, posso ajudar isso? Não vai constranger, eu vou levantar uma equipe que a gente se converteu aqui, a gente vai fazer a obra. Ele disse, pode. A igreja era tradicional, nunca cobrou terno, sabe o que a gente fez? A gente foi, 5 jovens malucos, comprou terno numa loja, parcelamos em 10 vezes, porque jovem não tem dinheiro, meu pai não apoiava isso, meu pai não era crente, e começamos, sabe, organizar banco na igreja, pessoas para sentar na igreja. Isso surtiu um efeito tão grande que o pastor olhou e disse, não, quero que você trabalhe agora na junta missionária. Vamos trabalhar na junta missionária, que era para evangelizar, ninguém queria. Mas a gente foi sendo mexido gradativamente por diversas áreas da igreja. Isso nunca mexeu comigo, porque eu nunca fiz para a denominação, ainda que eu fizesse e ainda que eu gostasse de fazer. Eu nunca fiz para o pastor, que ainda de igual forma também eu gostava, mas eu fazia para Deus. O resultado disso, sempre houve crescimento na minha vida. Eu não comecei na igreja para ser pastor, pelo contrário, eu estudava para ser advogado e o meu desejo era ser um juiz. Dentro de um fórum, Deus me chamou e falou, abra a mão disso para ser isso aqui. E eu fiz isso de gratidão. Eu nunca busquei ser um pastor de uma igreja. Eu busquei ser um servo de Deus. Eu acho que esse é o segredo para que a gente alcance sucesso em cada área da nossa vida. Amém. Toda igreja muda e toda igreja precisa mudar. As estruturas, elas são adequadas ao contexto social, à época, à geração. Ora, a igreja que não muda, ela vai morrer. A instituição que não se transforma. A igreja é corpo é movimento. Eu não sei, JR, qual é o contexto todo da história do e-mail. Eu estou aqui olhando apenas da ótica do nosso ouvinte. Ele está fazendo um relato. Eu não sei em que circunstâncias esta igreja mudou, por que que ela mudou, por que que este irmão foi colocado à parte. Agora, nós sabemos que toda mudança ou toda igreja, ela precisa viver em cima de valores. Valores da ética, do respeito, da transparência, tanto para aquele que lidera, quanto para aquele que é liderado. Ora, se esse irmão se sente ofendido, que a modificação lhe trouxe prejuízos de vida, psicológicos e até espirituais, vá à sua liderança e questione o porquê de tudo isso. Com transparência, com amor, com ética, isso tem que ser colocado. Agora, toda igreja tem que mudar. Toda estrutura eclesiástica sofre transformações, porque igreja é corpo, é movimento, isso acontece o tempo todo. Um dos nossos queridos ouvintes se sentiu um quebra-galho da igreja, uma expressão interessante. Ele disse que ele era parte do ministério, guitarrista, e aí o líder do ministério foi retirado por um motivo pessoal lá, e ele foi incumbido de assumir a liderança. Uns meses depois, num culto de domingo, o pastor anunciou do nada que o líder do Ministério do Louvor dali para frente seria outro guitarrista que tinha acabado de chegar à igreja. Ouvinte conta, JR, eu fiquei muito triste, não por me tirar do cargo, e sim por não reunir o ministério para avisar sobre a mudança e também por colocar um membro recém-chegado na liderança. Como é a melhor maneira de lidar com a dor que fica em nosso coração quando nos sentimos quebra-galho da igreja? Este é o Debate 93, com J.R. Vargas, na 93 FM. Marcela Bastos aí. Bom dia, JR, bom dia aos nossos ouvintes e queridos. Quando é que você vai cantar o Tralalalá? Jamais. É, né? Pesquisa 93. Você que pensa.
Não sou maluca, entendeu? Então, você acha que eu vou E a cantar? Luciana vão cantar o tralalalala, porque o ouvinte também quer, entendeu? Não é só dos outros, né? Entendeu? As pessoas assim ficam aí sendo expostas aí por você. Não, Entendeu? só Você sou fica aí, cantora, consegue vocês aí o gravaram, conchavo né? Pastor com a tá. produção e traz aí os nossos furos. O que eu posso fazer? Parece bonitinho no ar, mas as pessoas têm que saber o que tem por trás. Ah, entendeu? é? Claro. É assim, A é. gente mostra a verdade. Ah, tá. Entendeu? Eu vou lembrar dessa frase. A gente mostra a verdade. Ai. Vamos pra pesquisa, então. Pesquisa 93 de hoje. Marcela, Você- qual é a pergunta de hoje? Você trabalha em algum ministério da sua igreja? Ó, Virado aqui por telefone, a maioria, 79% deles não trabalham. olha aí, minha gente, tá na bucha, hein? Eu falei 80, 79% dizendo que não. Isso por Telefone. telefone. Então, 79% dos nossos ouvintes, escutem bem, companheiros. 79% dos nossos ouvintes por telefone dizendo que não trabalham na liderança. Não tem nenhum. Não, na liderança, não, no Trabalham ministério. São Não é participantes. envolvido com nenhum- exatamente. Seu microfone tá tão baixo, hein? Você tá falando baixinho? Aumenta aí, chega mais pertinho. Não, tá Isso. aqui, daqui a pouco eu vou É que eu engolir tô o tendo negócio. que aumentar muito aqui. Ah, pela E internet. já no site é quase um empate técnico. é? Só que aí pra mais, né? 52% deles afirmam que trabalham, mas 48% não. Ah, empate técnico do sim do não, Quase. não com outro É, do aqui. sim, não. É. Olha, eu quero agradecer, viu, ouvinte? Muito obrigado, que você está nos ajudando a entender essa história aí, pelo amor de Deus, nós precisamos de mais gente. O que está acontecendo? Quem chega, assume e não dá espaço, é isso? Se a pessoa mal se aproxima, dá uma cotovelada, né? Dá uma rasteira. Ô irmão, vai lá, ó, estamos esperando você lá fora e dá uma rasteira na pessoa. Que é isso, minha gente? De domingo a sexta, às 11 da manhã. Debate 93. Na 93 FM. Na 93 FM. Olha, no programa de hoje aqui recebemos o pastor Vander Gomes, o pastor Luciano Regis e o reverendo Lael de Alcântara. Estamos discutindo aqui, minha gente, o e-mail encaminhado por um dos nossos ouvintes. Ele conta que sempre trabalhou na obra de Deus e o que mais ouvia era: dê o seu melhor, seja forte, não desanime, Deus está vendo e recompensará você. Baseado nisso, dei anos da minha vida ao trabalho da igreja. Só que de repente houve uma substituição nos ministérios e eu fui deixado de lado. Confesso que meu sentimento é de indignação e raiva. O que fazer para não se sentir descartável no trabalho da igreja? Por outro lado, como descobrir se estou desenvolvendo o ministério por motivações erradas? Seria errado não querer mais me envolver com o trabalho da igreja? Como voltar a me dedicar à obra depois de uma decepção? Pergunta um dos nossos queridos ouvintes. Na 93 FM. J.R. Vargas. E o Debate 93. A gente chega nesse e-mail aqui que eu acabei de ler aqui para os nossos ouvintes, de um deles contando que era parte do ministério, foi colocado como líder, meses após foi retirado da liderança publicamente quando alguém que chegou ontem, recente na igreja, foi colocado. A indignação é: poxa, podia ter falado com a gente antes. Esse é um ponto. O outro ponto é: colocaram na liderança uma pessoa que chegou agora. E aí o ouvinte diz: como conviver com essa dor de se sentir um quebra-galho, de ser alguém que só ficou um interino sem saber que era um interino. A questão é que o ouvinte nunca deve se achar como alguém que quebra galho, porque na igreja ninguém quebra galho. Há pessoas que exercem um multiministério e muitas vezes o pastor entende claramente de que se ele não ocupar aquela função, ele poderá ocupar muitas outras funções, dado a sua habilidade, dado o seu dom, a capacidade que Deus lhe deu. E é bom que essas pessoas esses irmãos possam reconhecer na sua vida que se tem essa facilidade de trabalhar de maneira múltipla na igreja. Entenda o seu pastor, some junto com ele, abrace ao pastor, ao seu líder, porque na realidade você não está quebrando galho coisa alguma, você está realizando um ministério e cujo ministério você possa reconhecer como uma necessidade da igreja e reconhecer que você pode atender muito bem a estas necessidades. Eu louvo a Deus por você ser uma pessoa que tem um múltiplo ministério e está realizando esse ministério para a glória do Senhor. Eu acho que independente de tudo que foi falado, com muito acerto pelo pastor, pelo reverendo Lael,
Eu acho o seguinte, eu acho que você tem até direito de ficar triste no caso desse e-mail enviado agora por esse guitarrista. Porque, na verdade, senão vai aparecer um corporativismo aqui pastoral. E não se trata disso. É porque a gente precisa levar você ao coração de Deus, não ao coração de um pastor, ainda que isso também seja importante. Não ao coração de uma igreja, mas ao coração do reino de Deus, que comanda tudo isso. Então, é essa a nossa preocupação. Mas por que você não acha um corporativismo? O teu pastor cometeu um erro, mas quem não erra? Ele cometeu um erro porque ele tinha que, em primeiro lugar, conversar contigo, assim, quando precisou de você, ele lhe chamou, ele lhe atribuiu uma função. Obviamente, esse rapaz que assumiu o ministério não caiu de paraquedas. Aí, Luciano, só uma intervenção. Se o irmão foi colocado como líder publicamente, sem nenhuma conversa antes, e foi retirado do cargo publicamente, sem nenhuma conversa antes, ainda que o pastor esteja errado, ele foi coerente. Sim. Entendeu? É que a gente parte do pressuposto que ele chegou, meu irmão, você pode assumir aí? Eu posso, pastor. Meus irmãos, agora vai assumir aqui o Luciano. Isso. Aí o Luciano vai lá e assume. E se não fez isso, se não fez para entrar, ele não fez para sair. Às vezes é o jeitão dele. Não tá certo, você tá dizendo aí verdade, que o correto seria conversar antes. Conversar antes. Sim. Até porque a gente está acostumado com isso. O novo líder não caiu de paraquedas. O pastor já estava trabalhando para que ele viesse a ser líder. E quem sabe ele tem todo o direito de ser, porque o pastor o trouxe para suprir uma necessidade espiritual que havia. É difícil para uma igreja entender isso. É difícil até para pastores entender isso. Mas o reino é de Deus. E às vezes a gente precisa de uma peça que não temos. Então a gente precisa buscar e alguém que queira trabalhar, isso é importante. O que eu quero deixar bem claro é que isso não pode desanimá-lo. Além dele servir a Deus com tudo que Deus entregou a ele, ou seja, com todo o talento, um erro não pode ofuscar uma grandeza que de Deus está nele. Então, se dedique a Deus, porque Deus com toda certeza vai te abençoar. Muito bem. Pois não, pastor Wander. Nós estamos analisando aqui, e eu acho que com muita propriedade, o coração do servo. A gente está trabalhando, né, pastor Luciano, para que o servo entenda que ele serve a Deus, que ele não pode perder a sua motivação espiritual, não é isso, pastor Léo? Agora, nós também temos que observar que às vezes a falta de habilidade, de competência emocional de um líder, ela pode trazer grandes estragos na vida relacional da igreja. O líder precisa ter transparência, ética, verdade no trato com as questões dos liderados. Tem que haver reconhecimento, sim, nós somos humanos. Verdade. Tem que haver competência e habilidade, como esse contrato é feito. Eu não estou falando aqui de um contrato de trabalho profissional escrito, eu estou falando do contrato relacional. Como é que eu me relaciono com esse liderado? Quer dizer, essa habilidade cabe e compete a um líder. Às vezes, muitos líderes não conseguem fazer a coisa de maneira transparente, ética e verdadeira e acabam trazendo consequências drásticas ao ambiente da igreja. E um liderado, às vezes, maltratado, entre aspas, ele pode trazer, inclusive, outras sequelas e atingir a todo o corpo. Então, nós, líderes e pastores, precisamos saber como vamos tratar as questões com os liderados. JR, eu queria levantar a questão, concordo plenamente com o pastor Wander está colocando aqui, mas quero levantar uma outra questão, é que nós reconhecemos que nós, líderes, estamos sujeitos aos erros, muitas vezes somos precoces, muitas vezes somos imaturos, procurando acertar, muitas vezes nós somos capazes de errar, mas a questão toda que eu fico a pensar é a seguinte: quando o meu líder erra em relação a mim, como é que eu trato isso na minha vida? Será que eu tenho experiência? Será que eu tenho maturidade para entender que o meu líder está sujeito a errar? Como é que eu trato? Porque, JR, a questão aqui é uma só. Não é o que fizeram comigo, é como eu retribuo aquilo que fizeram comigo. E naquilo que eu retribuo, eu posso glorificar a Deus ou eu posso deixar de glorificar a Deus. Se eu achar que o meu líder é um Deus e que ele não vai errar nunca, nós não estaremos nem mais na igreja, estaremos nos céus, e esse líder só pode ser Deus. Curioso, então, pastor Léo, acho que a gente parte do pressuposto de que o líder erra. Com certeza. Nós todos aqui, que o nosso líder erra, mas a gente parece que não aceita isso. A gente tem uma resistência a isso, dá a impressão de que ele tem que ser perfeito o tempo inteiro.
A gente aqui, a gente cobra do nosso líder esse tipo de postura, atitude. como alguém cobra da gente essa atitude. Sim. É curioso isso, porque a gente sabe que não é, né? JR, a construção de uma imagem, nós fomos treinados para isso. Nós acabamos construindo a imagem de um líder, de um pastor perfeito que não existe. E aí eu crio a expectativa da imperfeição. Um momento qualquer dessa liderança, essa expectativa é rompida, porque não há líder perfeito, não há pastor perfeito, e a gente acaba se decepcionando. Então nós temos que aprender a não construir uma expectativa equivocada. Nós somos falhos. O seu líder, meu querido ouvinte, o seu pastor é humano como você, também é passível de erro, e nós temos que saber lidar com isso. E isso não impede a unção na vida dele, isso não impede Deus o colocar na posição de liderança, porque a liderança é dom de Deus. Enfim, nós temos que, com maturidade, tratar esse assunto. JR, só uma questãozinha, ainda seguindo nessa direção. Se a membresia da igreja, se o servo do Senhor não aprender a tratar essas coisas e ficar magoado, ferido, desanimado, triste e mudar de igreja, eu posso afirmar que na igreja, para onde ele for, ele vai encontrar problemas, ele vai encontrar dificuldades também, e um dia ele vai acabar saindo da igreja, porque está fazendo uma expectativa muito grande em relação à igreja, que também tem as suas imperfeições. Intervenção muito boa, pastor, porque essa mudança de igreja por causa de um problema que ocorreu sem que o problema seja resolvido, vai acumular um problema, vai projetar o problema para o outro líder, que o outro líder aparentemente, à distância, todo mundo é perfeito, né? A distância, hein? Olha a distância. Maravilhoso. Aquela igreja é melhor. Não é isso? Quando chega mais perto, você é realmente que tem comercial, você sabe muito bem disso. O comercial vende, o comercial ele tem a tendência a apresentar os pontos fortes. Não vai apresentar, olha, aqui nós temos um problema grave. Aqui nós só temos dificuldade, minha gente. Só Deus que revela isso na sua palavra, é verdade. Vários ouvintes opinando, eu queria ouvi-los aqui também. Por exemplo, um ouvinte dizendo, olha, o que falta a muita gente é gente com compromisso. Ela diz, olha, vejo pessoas sem comprometimento sobre o altar. Isso é muito triste, diz aqui uma de nossas queridas ouvintes. Outro ouvinte dizendo, JR, queriam que eu assumisse como um quebra-galho a regência do coral. Eu não tenho formação e aí eu não aceitei. Me chamaram de rebelde, mas eu sinto que eu fui sensato na minha decisão, mesmo sendo do Ministério de Música da igreja. Ou seja, ainda existem pessoas que dizem, olha, eu não estou pronto, não é a minha área, eu não tenho essa habilidade. Outro ouvinte dizendo, não é que devemos esperar o reconhecimento, mas a igreja não deve honrar os seus membros? Pergunta uma de nossas ouvintes. Na minha igreja tem um irmão que faz tudo. E vejo que ninguém honra, e às vezes até debocham dizendo que ele é puxa-saco do pastor. 0 à esquerda, porque faz o que ninguém quer fazer e ele sabe e não se importa. O pastor e o líder não deveriam honrá-lo? Qual seria a postura correta da igreja diante de pessoas que se dedicam verdadeiramente? Pergunta uma de nossas queridas ouvintes. Assim, eu acho que a gente tem que buscar primeiro. A gente está batendo nessa tecla o tempo inteiro. Na verdade, toda igreja tem um quebra-galho. Toda igreja tem um cara que faz tudo, ele não faz tudo para aparecer, ele faz tudo porque ama. E a pessoa, às vezes, ela não tá nem aí se vai ser reconhecida ou não. Ela faz porque ama, é o prazer dela. E às vezes as pessoas de fora se preocupam mais do que quem tá fazendo, do que quem tá servindo. Eu acho que todos nós fomos chamados para exercer um ministério, uma função na igreja e de alguma forma ajudar. Eu sou pastor da igreja, mas às vezes eu chego cedo, a gente tem funcionários na igreja, a gente tem uma série de coisas, mas isso não me impede de arrumar a igreja. Uma vez a gente chegou na igreja e minha esposa viu que o banheiro não estava limpo, alguma coisa aconteceu. Ela não
foi brigar com a funcionária, ela não foi chamar, ela foi lá, meteu a mão e limpou o banheiro. E quando o grupo diaconal chegou, falou: pastor, o que a senhora está fazendo? Como se aquilo fosse a pior coisa do mundo. Aí minha esposa falou assim: calma aí, é a casa do meu Deus, eu estou fazendo para Deus, isso não me desmerece nada. Eu acho que em momentos da nossa vida, todos nós vamos ter que fazer coisas que a gente já não fazia mais há tempo. Isso faz parte do ministério. E se envolver em toda a igreja... Não é porque não é a minha área que eu não faço. É claro. É isso. Não nos custa. Não é que eu não estou numa escala que eu não faço. Claro. E eu não é porque ninguém me chamou que eu não faço. Isso. Entendi. Essa figura do faz tudo que como o senhor disse, toda a igreja tem, são servos e servas extraordinários do Senhor. Maravilhosos. Eu não sei o que é reconhecimento aqui. O que significa reconhecimento? Para uns, reconhecimento significa chamar aqui à frente, dar uma placa, consagrar, colocar no cargo, numa área específica. Para outros é uma coisa muito diferente. E há pessoas, eu conheço pessoas que fazem coisas assim: não diga para ninguém, por favor. É verdade. Inclusive, este não reconhecer é o reconhecimento, em razão do pedido que alguém fez. É verdade. E JR, a pesquisa que foi colocada aqui pela Marcela, os nossos ouvintes, ela demonstra para mim uma visão bíblica. Jesus disse que nós deveríamos orar para que Deus enviasse trabalhadores. Verdade. Eu quero saber qual é a igreja que está nos ouvindo agora que tem trabalhadores suficientes, que tem servos suficientes em todas as áreas. Nenhuma. Você que me ouve agora, a sua igreja precisa de servos. E Jesus disse: orem para que o Senhor da seara mande trabalhadores para a sua seara. É uma oração, JR, que a gente não faz, ou que a gente pouco faz, e que deveríamos fazer mais. As nossas igrejas crescem porque esse é o destino da igreja. A igreja tem que crescer. A igreja não é uma confraria de amigos. Nós temos que multiplicar, nós temos que nos desenvolver, e quando a gente cresce, a gente precisa de mais trabalhadores. A gente precisa clamar a Deus para que Deus mande trabalhadores com motivações corretas diante de Deus para servir em nossas igrejas. É um clamor que nós temos que levantar aos céus. JR, eu quero levantar aqui essa questão do reconhecimento. Pessoas ou irmãos que queiram ser reconhecidos por pessoas ou querem ser reconhecidos pela sua liderança, já ganhou o seu próprio galardão. Porque quem anda atrás de reconhecimento humano jamais terá reconhecimento da parte de Deus. Porque o Senhor Jesus nos ensinou isso de maneira clara, quando diz: o que a tua mão direita faz, a tua mão esquerda não deve tomar conhecimento. E muitas vezes nós queremos esse reconhecimento daquilo que o Senhor, que conhece as nossas vidas, que está reconhecendo o nosso trabalho, e muitas vezes nós queremos o reconhecimento ali do líder. Esse nosso ouvinte conta que houve da parte dele um esmorecimento, né? Quando pergunta: seria errado não querer mais me envolver com o trabalho da igreja? Seria errado? Pergunta ele. Com quem ele quer se envolver? Com toda certeza é equivocado. Com toda certeza está errado, porque ele vai declarar para Deus, para ele, para toda a igreja, que ele trabalhava para o pastor. Então, acho que ele tem que se envolver. Eu quero deixar um texto para ele, 1 Coríntios 15:58. Portanto, meu amado irmão, vou mudar um pouquinho aqui: sede firmes e inconstantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. O que você faz na igreja, independente se te promove ou não, até mesmo se te mostra a todos ou não, vai ser recompensado por aquele que é dono da igreja, por aquele que te chamou, por aquele que te salvou. O que daríamos ao Senhor por tantos benefícios? O que nós podemos entregar a Deus? O mínimo é nos envolver e nos colocar à disposição a obra de Deus, que carece, que precisa. E pelo contrário, quanto maior a igreja, mais trabalhadores são necessitados, mais mão de obra especializada é necessitada. Então, meu filho, se você pode fazer alguma coisa, se envolva nessa igreja e Deus vai te recompensar poderosamente. Pastor Luciano, o texto diz com muita clareza, né? Não é vão no Senhor. É, isso aí. Então depende por que e para que eu trabalho. É no Senhor, é pro Senhor, é de coração na obra do Senhor. Agora tem gente, como foi dito aqui, que serve a outro.
Se o outro se aborreceu e saiu, eu saio também. Eu nunca Verdade. vi isso na minha vida. Isso não tem coerência diante da palavra do Senhor. Ouvinte de Santíssimo dizendo: eu concordo com o pastor Luciano que as igrejas deveriam ter alguns cargos específicos para ajudar o pastor e orientar os membros, como pedagogos, psicólogos e assistentes, que nesses momentos, que na visão dada por Deus ao pastor, ele deve remanejar as funções, tenha alguém para auxiliar nessa transição. Liderança compartilhada. Poxa vida, gente, já tá na hora, né? Jetro já ensinou, não foi não? Quem cuida de cesta básica de uma série de coisas lá na igreja é assistente social. Bom, aqui de Gardênia Azul, ouvinte dizendo: quando a gente quer trabalhar para o Senhor, a gente não se importa onde. Eu fui substituída em uma função e eu não me importei, não. Eu entendi que precisava de renovação, gente. Aí sabe para onde eu fui? Fui pro grupo de capelania em hospitais e orfanatos e vi o quanto a seara é grande e precisava de trabalhadores pra gente ficar limitado a um cargo ou a um ministério. Quando a visão se amplia, as coisas vão se encaixando e à medida que as coisas se encaixam, nós vamos enxergando aquilo que Deus tem para ser realizado na nossa vida. Você lembra quando foi que o Senhor separou dentre todos os amigos, dentre todos os entes mais queridos, ele encheu a alma toda de paixão tão desmedida pelas almas, pelas vidas, que não sabem para onde vão, mas o tempo foi passando e a paixão se esfriou. Lembra disso? Oh, meu Senhor, responde-me. Você precisa, meu querido ouvinte, ser um obreiro aprovado, não ser acusado por ninguém, prosseguir nessa caminhada extraordinária que é de servir ao Senhor, na igreja, com todo amor, com toda intensidade, desfrutando do privilégio e da honra de ser reconhecido como um servo, como um obreiro aprovado. Você lembra quando foi que o Senhor o separou dentre todos os amigos, dentre os entes mais queridos, e lhe encheu a alma toda de paixão tão desmedida pelas almas, pelas vidas que não sabem pra onde vão. Mas o tempo foi passando e a paixão se esfriou. Ó meu Senhor, responda-me, por quê? Você lembra quando foi que o Senhor o separou dentre todos os amigos, dentre os entes mais queridos, e lhe encheu a alma toda de paixão tão desmedida pelas almas, pelas vidas que não sabem pra onde vão. Mas o tempo foi passando e a paixão se esfriou. Ó meu Senhor, responda-me, por quê? Você precisa ser obreiro aprovado e não ser acusado por ninguém, e andar como meu filho andou, e amar com o genuíno amor que eu lhe dei. Mas se me buscar na palavra, de coração na palavra, eu dou-lhe minha palavra, me achará e aprovado será. Você precisa ser obreiro aprovado. Você precisa não ser acusado por ninguém e andar como meu filho andou, e amar com genuíno amor.
Nem sempre vai ser do jeitinho que você estava querendo. Tem luta, tem batalha, tem decepção, mas olha pro alto, vamos em frente. Perdoe as pessoas que erram com você, para que você também seja perdoado pelo Senhor. E vão para frente, minha gente. Tem muita obra de Deus a ser realizada através da sua vida e pela igreja do Senhor Jesus. Amém. Na 93 FM, J.R. Vargas e o Debate 93. Pesquisa 93. Você trabalha aí em algum ministério da sua igreja? Por telefone, 68% dos nossos ouvintes dizem que não trabalham e 55% deles no site trabalham. Muito obrigado aos nossos queridos e amados ouvintes. O resultado de hoje está aqui estampado para que todo mundo possa observar. Participação por telefone, 68% dos nossos ouvintes dizem não ter nenhuma atividade em qualquer ministério da sua igreja. Pela internet, um pouquinho diferente, 55% dizendo que tem algum ministério, e nós já observamos aí que a seara é grande e os trabalhadores são poucos. E interessante, hein? Quando Jesus pediu para os discípulos orarem, rogai, pois, ao Senhor da seara, no finalzinho do capítulo 9, se não me engano, no comecinho do 10, são os próprios discípulos enviados pelo Senhor. Se Deus te dá sensibilidade para orar, é porque Ele quer usar e muito a sua vida para abençoar o povo de Deus. Muito bem, Marcela, algum recado, algum prêmio especial para os nossos ouvintes? Não. Por hora, não. Nenhum prêmio especial para os nossos ouvintes? Não, em breve chegarão prêmios especiais. Temos um prêmio para os nossos ouvintes. Já temos o Fabiano. Olha aí. Prêmio maravilhoso. Daqui a pouquinho as bicicletas já foram? Não, eu estão nem aqui. fui lá, não foram ainda não? Estão estacionadas lá onde estavam. Os ouvintes estão participando, aqui no outro compartimento, ganhando as bicicletas, levando as bicicletas. É coisa saudável, viu, gente? É muito bom, hein? É isso aí. A rádio tá de parabéns. Bicicleta então, sempre ajuda muito, né? Não é isso? É isso aí. Muito bem, tá muito bem, Marcela. Está de parabéns, hein? E nesse ano vamos juntos viver a alegria de sentir o prazer de estar com vocês. Ouvinte dizendo, JR, eu tenho certeza absoluta das coisas que Deus me fala, entendeu? E a mais importante desses últimos tempos é que eu devo esperar, não agir por impulso, não me precipitar. O problema é que conforme o tempo passa, as pessoas ao meu redor dizem que eu estou errada e me pressionam. Eu não sei mais o que fazer, porque minha mente se confronta com várias questões, entre elas a passagem de Provérbios 15:22. Os planos fracassam por falta de conselho, mas são bem-sucedidos quando há muitos conselheiros. Como avaliar se um conselho realmente é bom? Como perceber que alguém é um bom conselheiro? Ei, gente, hein? Esses e outros assuntos estarão amanhã, se Deus quiser, a partir das 11 horas da manhã, em mais uma super edição do nosso Debate 93. Pastor Wander Gomes, obrigado, um abraço, meu irmãozão. Obrigado, JR, obrigado aos debatedores aqui, aos nossos ouvintes, um beijo muito grande à Igreja Batista do Recreio. E se você, domingo, estiver em uma situação difícil, não está podendo ir à sua igreja, está doente, ligue na Rádio 93 às 20 horas e um culto da Igreja Batista do Recreio é transmitido e você poderá cultuar conosco. Pastor Luciano Regis, obrigado, um abraço, meu irmão. Prazer estar aqui mais uma vez, um abraço aos pastores, às igrejas representadas, a minha esposa, a minha família, a minha igreja Batista na Vida de Nilópolis. Deus nos abençoe a todos, em nome de Jesus. Reverendo Lael, obrigado, um abraço, querido. Obrigado, JR, quero também agradecer aos ouvintes que caminharam junto conosco nesse momento e rogo a Deus que continue abençoando a cada um de vocês e ao nosso amigo JR, um grande abraço. Obrigado, meu querido, muito obrigado a você, ouvinte amado, a sua participação com a gente aqui no nosso Debate 93 de hoje, que a bênção do Senhor continue a repousar sobre a sua vida. Nós vamos orar juntos hoje aqui. Esse é um assunto que precisa de muita oração, mas muita oração. Vou pedir o pastor Wander, por favor, para orar conosco, porque a gente precisa de ter sabedoria. A liderança precisa ter sabedoria. Não pode ser uma mudança por conta de uma questão pessoal. Eu não fui com a sua cara. Conhece aquela frase? A pessoa diz, eu não fui com a sua cara.
O outro diz assim: sorte sua, rapaz, que se eu pudesse eu também não iria com a minha cara, mas não tem jeito. Tem gente que implica com o outro, é puramente pessoal. Adianta isso? Na igreja pode ter isso? Não pode, né, gente? Agora, há pessoas que só querem trabalhar numa área, não querem trabalhar em outra área. E outra coisa, hein? Pessoas que só aceitam ser líder. Se deixar de ser líder, cruza os braços e vai embora. Pode isso? Não pode. Na igreja não pode. Nós precisamos entender que no reino de Deus todos somos servos e servir é uma questão primordial para aprender a liderar. Quem não consegue ser servo não tem capacidade para ser líder. Nós vamos orar juntos agora. Vamos apresentar diante de Deus a vida dos nossos ouvintes, as igrejas, as lideranças, o povo de Deus, assim como vamos orar pela cura dos enfermos e pelo consolo aos corações enlutados, em nome de Jesus. Pai, te agradecemos por esse momento, pedimos que o Senhor nos dê sabedoria aos pastores e líderes, para que possam tratar os seus liderados de maneira clara, transparente, bíblica. Abençoa também cada servo de cada igreja, para que realmente no coração haja uma motivação de serviço ao Senhor. Abençoa, Pai, este ouvinte que escreveu, console o seu coração, dê graça à sua vida para que ele nunca desista de fazer a tua obra. Abençoa os que estão enfermos, Senhor. Nós suplicamos pela cura física e emocional dessas pessoas, aqueles que estão enlutados, aprisionados por espíritos malignos, que haja libertação, que haja consolação, que a tua bênção esteja sobre cada ouvinte nesta manhã, sobre nossas famílias e nossas igrejas, em nome de Jesus, amém. Que Deus te abençoe. Você acabou de ouvir Debate 93.